Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conecte Advogados, um programa, um podcast que conecta a sociedade à advocacia. E hoje convidei a doutora Graciele Garcês, advogada especialista em Direito da Saúde, especialista em planos de saúde especificamente, né, com artigos publicados no exterior, tem artigo publicado pela Universidade de Salamanca, na área de plano de saúde, violência obstétrica, e a gente vai conversar muito sobre essas questões, né, até por conta do que a gente tem visto de crescimento de processos judiciais contra os planos de saúde pelas negativas, por práticas abusivas, e aí a gente vai conversar muito sobre essas questões hoje. E agradeço muito por ter aceito o convite, né, a doutora Graciele ter aceito o convite no pós-operatório, teve que operar, e ainda se recuperando, e aceitou vir aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. A doutora Graciele é advogada há 17 anos, trabalha há 17 anos na advocacia, formada em Direito pela Universidade de Estácio de Sá, tem pós-graduação também em processo civil e tem artigos publicados em diversas revistas de direito, né, especificamente sobre o plano de saúde. É uma pessoa que tem trabalhado muito e é uma pessoa que veio do Rio de Janeiro para Teresópolis, que eu vou perguntar ainda para ela daqui a pouco por que ela escolheu uma cidade bem menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Né? E eu queria que a doutora Graciele, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. E queria que você falasse, antes de dizer sobre o trabalho, sobre o seu trabalho em si, o que a gente vai perguntar, que é uma pergunta que eu costumo fazer, quem é a Graciele, não a doutora Graciele Garcês? Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. Ricardo aqui pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, poder contribuir um pouco, né, com o programa. Eu sou, resumidamente, mãe de pet. Bom, Adoro treinar, fazer atividade física, crossfit, tenho esse lado um pouco crossfiteira, competitiva, eu gosto um pouco. Atualmente não estou fazendo por conta dessas questões de saúde, mas eu gosto de estar sempre na academia, para mim é onde me relaxa realmente. E também, assim, ler teatros, leituras, estudos, assistir Netflix, enfim. Gosta de viajar? Gosto muito de viajar, pelo menos eu tento incluir uma viagem por ano. E agora, nos últimos 3 anos, eu tenho associado a viagem sempre a um congresso. Então, em novembro agora eu estive em Coimbra, né, num congresso de direito civil, e aí eu aproveito também para curtir um pouquinho Portugal, algumas cidades. Então, agora em outubro eu vou participar de um congresso em Natal, né, também de direito civil, também internacional civil, que vai ser feito em Natal esse ano. Já tem 3 anos que eu participo desse congresso, que é o Intercontinental de Direito Civil. Né, em 2023 foi em Salamanca, na Universidade de Salamanca. Aí, mais uma vez, aproveito para explorar um pouco da Espanha, né, as cidades ao redores ali. Em 2024 foi em Coimbra. E agora, em 2025, vai ser em Natal, no Rio Grande do Norte. Talvez eu vá também. E muito Brasil, legal, né? Muito legal. Quem quiser aí, ó. Muito bacana, vão ser 2 dias de congresso, mas eu sempre tiro assim uns 3, 4, 5 dias a mais para explorar a cidade. Então, ultimamente, eu tenho feito isso. Eu tenho tentado conciliar a viagem com algum congresso, alguma coisa relacionada a estudo, ou então só mesmo viajar, porque eu gosto muito de passear, de viajar, de gastronomia também, de vinhos, enfim, são vários hobbies aqui. Legal. E entrando aí na questão também, eu queria saber, perguntando aí para você mesmo, essa questão do que te fez vir para Teresópolis, ser hoje uma teresopolitana, né? Assim, não nasceu em Teresópolis, mas hoje sou uma carioca. Aí já há 8 anos, né, aqui em Teresópolis. Sou uma carioca, né, como dizem, carioca da gema, tijucana, porque o carioca, ele, quando é do bairro da Tijuca, ele diz que ele é tijucano, porque é muito bairrista, realmente. Tijucano né? Gosto muito da minha cidade de natal, Rio de Janeiro, mas a questão da segurança, né, foi um divisor de águas, assim, na minha decisão. Eu sofri já um assalto no Rio, já tive carro roubado, então, assim, realmente acaba que fica com
aquele trauma, né? Aquela todo, questão né? de você estar sempre com aquela sensação de insegurança, infelizmente. É uma cidade maravilhosa, com várias oportunidades, mas tem essa questão da segurança pública que não funciona bem, até como isso daí eu constatei que é uma questão, não só eu constatei, mas eu acho que todos nós conseguimos constatar que isso é uma questão das grandes capitais. Sim. Né? Então, hoje a violência onde está enraizada em várias capitais, como eu presenciei assalto 8 horas da manhã em Madrid. A capital, né, lá da Espanha. Então, que a gente tem a ideia que é a segurança maior e que tem assaltos do mesmo jeito. Então, essa questão da violência e a questão também do clima. Como eu disse também, eu sou uma amante de vinho, eu adoro explorar e tenho isso um pouco como hobby também. Em um lugar mais frio, eu tomar um vinhozinho, comer um queijo, enfim. Questão do clima, que eu me adapto muito melhor ao clima mais serrano, mais ameno. E a questão da violência. Legal. E comecei a fazer a minha advocacia aqui sem deixar de atender no Rio. Sim, também, né? Que a doutora atende aqui no Rio. Sim, né? Eu tenho os meus clientes do Rio de Janeiro, que inclusive me procuram, até alguns já migraram para Teresópolis pelo mesmo motivo. Legal, né? Eu atendo muito aqui em Teresópolis clientes que vieram do Rio ou que vieram até de indicações de colegas meus que fizeram faculdade no Rio e que quando vêm para a região serrana ou para moradia ou para final de semana e que precisam de um suporte jurídico, me procuram, me buscam. Legal. Muito bom, Sim. E hoje com a internet isso facilita muito também, Sim, né? Essa questão online a gente consegue conciliar e trabalhar estando lugares, né? em todos os lugares. Na sua residência ou no seu escritório, exatamente, consegue atender em diversos lugares, né? O que era inviável na época que eu me formei em 2006. Sim, que foi mais ou menos... Eu me formei em 2006 também, então no mesmo tempo aí de caminhada. Era aquela coisa do somente o físico, né? Exatamente. E hoje você tem essa questão de balcão virtual, de poder falar com o magistrado, né? Como eu já despachei com um juiz em Guapimirim, eu podendo estar aqui, por exemplo, e o juiz despachando de lá, e de diversas, né, outras cidades, tem facilitado muito essa questão, hoje em dia, do acesso à justiça dessa forma. Ajuda bastante, E aí, agora, entrando no nosso tema principal aí, né, dos planos de saúde, queria que a gente tratasse um pouco quais são as práticas abusivas aí que a gente tem visto comumente dentro dos planos de saúde, as atitudes que os planos de saúde vêm tomando. Sim, então, eu decidi advogar, né? Vou até falar um pouquinho sobre essa questão de eu ter migrado para essa área de saúde. Sim. Né? Porque eu tenho 17 anos de profissão, então eu tive uma formação, né, civilista no início. Trabalhou muito com direito do trabalho também, né? Passei 8 anos também atuando no direito do trabalho. Então, eu já tive uma experiência um pouquinho em família, trabalho e tudo mais. Mas o que me fez inclinar muito para essa área da saúde, e principalmente hoje em dia atuar nessa questão dos planos de saúde como um nicho, um foco, né, principal da minha advocacia, foram os abusos que eu comecei a passar, eu mesma, como usuária de plano de saúde. Então, assim, quando eu tenho plano de saúde desde os 18 anos, né, de idade. Bastante tempo. Então, não precisa falar quanto tempo também, não. Mas, né? Não vou falar tanto a idade assim. Porque, né? Mas, enfim, desde os 18 aí que eu tenho já um plano de saúde. E sempre tive uma saúde muito bacana, nunca precisei, foi aquela coisa que a gente se contrata, mas não usa. Mas quando eu comecei a precisar utilizar, principalmente por questões pós-pandemia, que eu tive depressão e precisei fazer cirurgia, né, bariátrica, e aí eu tive a cirurgia negada pelo plano de saúde, então começou toda essa questão. A cirurgia bariátrica teve negada? Sim, já tive ali de pronto a negativa da cirurgia. E eu me assustei e conversando com a minha terapeuta, até numa conversa sobre essas questões de, poxa, agora que eu estou mais fragilizada e precisando, eu até falei, eu acho que eu vou estudar sobre essa área, eu acho que eu vou entrar na área de planos de saúde. Ela, por que não? E aí eu
pensei, olha, eu acho que o que eu estou passando, várias pessoas passam. Né? Que é quando mais precisa, quando busca ali, o plano te deixa a ver navios. Depois de você pagar, e você paga, e não é fácil, né? Não é barato. Então, e você está ali num momento de fragilidade de saúde que você não quer pensar em mais nada, a não ser do seu problema de saúde. O plano vem e coloca várias dificuldades. Então, eu busquei. E aí, claro, eu fui fazendo cursos, fui me aprimorando, né? Fui estudando e ingressei também em comissões de direito médico, não só no Rio de Janeiro, né? Na capital, mas também aqui na 13ª subseção, no triênio anterior. Hoje é membro da Comissão de Direito Médico da OAB da seccional, né? Do Estado do Rio. Mas estive também nas duas comissões paralelas no triênio anterior também. Né? Na verdade, eu cheguei a participar de 4 comissões da OAB em 2023. Né? Então, assim, foi bem, né, inclusive de prerrogativas ali, né? Também, enfim. Como delegada de prerrogativas, eu comecei a fazer essa advocacia mais atuante e comecei a focar para essa questão da saúde e dos planos de saúde com essa questão da abusividade. Porque comecei a participar sobre alguns grupos relacionados à obesidade, que hoje em dia, né, a gente tem falado muito sobre essa questão de obesidade, mas ainda é muito tabu ainda sobre a questão de ser doença, ser considerado doença mesmo, com CID, com todas as questões de pré-requisitos para a cirurgia bariátrica. Agora, mais recentemente, até houve uma mudança nesse sentido, né? Recente, aí de umas 2, 3 semanas agora, para diminuir até o IMC, porque está concluindo-se que mais de 50% da população está obesa e a obesidade é uma doença. Então, tudo começou através da questão da doença obesidade e eu estar passando por isso. Então, quando eu realmente precisei do plano de saúde e ele fez essa negativa, começou a me despertar de vou estudar e vou ajudar outras pacientes. Não só a conseguir a questão da cirurgia, né, da cirurgia metabólica, que é a cirurgia bariátrica, que ela é uma cirurgia de ordem também metabólica, que ela não só reduz o estômago, mas ela ajuda, né, na questão do metabolismo, para o controle da doença obesidade, mas também para começar a defender esses direitos de quem busca e precisa. E aí eu fui e comecei a verificar essa questão de negativa não só da bariátrica, mas também na continuação do tratamento, que são as cirurgias reparadoras, do pós-bariátrico. Que é o outro problema que tem gerado, né? Que, na verdade, a reparadora, como o nome diz, reparação, ela não é de cunho estético. Né? E os planos de saúde, eles simplesmente negavam, alegando que era uma cirurgia estética. Né? E vinha assim comumente, até porque no rol da ANS apenas eles elencavam só a abdominoplastia como reparadora obrigatória, né? Mas uma pessoa que perde, por exemplo, 70 quilos, ela não precisa só de uma abdominoplastia, ela não tem excesso de pele somente no abdômen. Então, essa pessoa, ela realmente precisa de uma reparação por questões corpo todo, né? De saúde. Questões de saúde. Isso é questões de saúde. Não só de saúde física, mas de saúde emocional. Também, de você se olhar no espelho e se reconhecer, e de você também não permanecer com aquelas... com aqueles vestígios da obesidade, da doença, né? Que tanto te feriu psicologicamente. Então, assim, o plano de saúde não tem essa sensibilidade, nunca teve, né? E sempre só cumpria aquela questão da cirurgia abdominal, né? Da retirada de pele de abdômen. E nisso eu comecei a estudar e a ver que todas as cirurgias, né, não só eu, mas vários outros colegas também, e entrando com ações liminares, e as liminares sempre muito favoráveis no sentido de amparar o direito do consumidor a todas as cirurgias
que fossem indicadas pelo médico, independente de ser somente ali a abdominoplastia, mas se ela precisasse ser associada com uma lipo, uma braquioplastia, que é de braço, uma retirada de pele de braço, também, que não é estético, de perna, de uma mastopexia com a prótese, se for necessário a inclusão da prótese. A prótese não é estética, é reparadora também. Então, tudo que fosse colocado ali no relatório, né, médico, necessário para a reparação daquele cliente, o plano de saúde deve cobrir, né? Cobrir. E agora ele deve mais ainda, porque em 2023, de tanto ter essa discussão, né, jurídica de parar nos tribunais, tem direito, não tem direito, é estética, ou não é, reparadora, não é, foi julgado um recurso repetitivo, né, que o 1069. Então, assim, hoje já está pacificado, não tem mais discussão, porque até 2023 tinha essa discussão, muitos uns entendiam, umas decisões entendiam que alguns procedimentos eram de cunho estético, outros reparadores, e ficava naquela. Hoje em dia não, hoje em dia já está pacificado, através do julgamento 1069, de número 1069, que todas as cirurgias que forem prescritas pelo médico que acompanha ali o paciente, né, não só a abdominoplastia, mas todas que se fazem necessárias aquela reparação, deverá ser cobrida 100% pelo plano de saúde. Ainda vou mais além, né? Em alguns casos, e algumas liminares, elas também incluem a questão da cinta, do pós-cirúrgico, das drenagens linfáticas que são necessárias, porque a cirurgia não termina só na sala de cirurgia, ela tem um pós-cirúrgico. Então, o plano deve sim fornecer uma clínica com profissionais habilitados a fazer a drenagem ou fazer um reembolso das drenagens, né? E a maior parte das decisões que eu tenho observado, 90%, também obrigam os planos até mesmo custeio de uma meia antitrombo, uma cinta, isso tudo, porque isso tudo é muito custoso. Sim. E não se fala nisso. né? Verdade. Porque se fala na cirurgia, mas o plano cobre a cirurgia. Tá, mas os gastos pós-cirurgia são altíssimos, inclusive com medicação. Sim. E que o plano também tem que cobrir. Sim. Tem remédios antibióticos aí que chegam a custar R$500. Um antibiótico que se faz necessário para um pós-cirúrgico. Também tem as questões... E o sucesso da cirurgia depende muito do sucesso no pós-cirúrgico. Sim, e também tem a questão também das injeções antitrombos, que também são caras. E são tratamentos caros. Então, antitromboses, né? Que você toma, às vezes, uma Clexane, por exemplo, antes da cirurgia e, às vezes, 7 dias depois da cirurgia. Então, tem um custo alto. Chega a custar mais de R$1.000 um tratamento desse. E nem todos os consumidores que são usuários de plano têm essa condição. Sim. Porque o fato de você ter plano de saúde não significa que você tem condições, né, de pagar essas despesas, né? Essas despesas. Muitas vezes, até você ter o plano de saúde, o custo é altíssimo no seu orçamento, até né? se esforça muito para pagar aquele plano, ou um plano empresarial mesmo, por conta de questões de trabalho que você tem. Sim. Né? Então, eu comecei a inclinar para essa área por conta disso. Sim. Por ver muitas negativas, não só de cirurgias, da própria bariátrica mesmo, por fazer vários pré-requisitos. Tem que ter um IMC acima de 35, associado mais a 2 ou 3 comorbidades. Ou tem que ter... Que hoje mudou, né? Agora mudou. é 30. Agora você está no IMC de 30. 30 já pode. E por uma comorbidade, né? Com 1 ou 2 comorbidades. Mas isso tudo é muito discutível, muito avaliado pelo médico. Sim. Porque, na verdade, quem decide isso não é o plano de saúde. E o plano de saúde, por vezes, ele quer decidir
o que é melhor para o paciente. Só que quem decide o que é melhor para o paciente é o médico. É o médico, exatamente. É Não, ele junto com o paciente ali, é ele que decide, ele que sabe o que o paciente precisa. Né? Exatamente. E não o plano de saúde que não conhece o paciente. Pois é. Né? Então, né? assim, e aí nessas questões, né, que eu fui inclinando inicialmente para as questões de obesidade, de pós, né, bariátricos, de reparadoras, e fui vendo também outros campos, também dentro do plano de saúde, dentro né? de plano de saúde, outras arbitrariedades, como limitar sessões de terapia para crianças que têm autismo. Sim. Sabe? Que essa limitação não é um pode. absurdo, né? Não pode. É, né? como um exemplo também de uma prática assim abusiva que eu, né, prontamente consegui reverter também junto ao plano, né? O plano de saúde, foi a questão de um cliente meu, idoso, que ele veio me procurar, que o plano simplesmente mandou um comunicado para ele, um telegrama à administradora, dizendo que em 30 dias ia cancelar unilateralmente o contrato dele. Que isso. Então, ele já tem 72 anos, né? Ele é usuário do plano de saúde já há anos, ele tem problemas cardíacos, precisa muito do plano, e o plano fez isso para tentar forçá-lo a fazer um novo contrato de coparticipação, com plano com coparticipação, porque o plano dele era integral, né, sem coparticipação. E o plano, enfim, nas razões equivocadas do plano, considerou que ele estava sendo um cliente ali de custo muito alto. De custo alto. Então, assim, vamos cancelar unilateralmente o plano dele e forçá-lo a ir para um plano com coparticipação. E, para ter o exemplo, ele pagava em torno de R$ 2.600 de plano mensal. E esse plano coparticipativo foi oferecido a ele a R$ 1.500, como você vai fazer uma grande vantagem, é um benefício. Mas ele chegou desesperado lá no meu escritório, falando: doutora, eu não me importo de pagar os 2.600, eu quero estar amparado a 100%. Eu quero poder viajar, eu quero poder ter tranquilidade de que, se eu precisar do plano, eu vou estar coberto 100%. Eu não quero chegar e ter uma surpresa de outros gastos extras num plano de coparticipação. Sim. Então, assim, isso foi uma arbitrariedade, dele, né? Uma abusividade absurda. E aí entra a questão da defesa do consumidor, porque, inclusive, esse meu cliente, eu entrei com uma ação no juizado, porque eu entendi que ali não predominava só mesmo a questão de saúde, mas sim a questão contratual e a questão da prática abusiva, e estava ferindo mais ele como consumidor, né, nesse caso. E por isso também que eu associo muito essa questão do direito do consumidor com o direito de saúde, né? E os planos e os contratos e tudo mais. E na mesma hora eu distribuí a ação, passou uma hora, eu fui despachar com o juiz, conversei com o juiz, expliquei toda a situação, demonstrei que o cliente estava com todos os pagamentos realizados em dias e que aquilo dali realmente era uma arbitrariedade. E prontamente foi restabelecido o plano de saúde dele. Em 24 horas o plano cumpriu a liminar, né? O juiz deferiu a tutela e restabeleceram o plano dele. Ele, inclusive, chegou a ter uma negativa de atendimento. Caramba. Já, que eu não falei dessa parte, mas depois dos 30 dias ele procurou o médico para fazer um exame de rotina cardíaco. Ele teve o atendimento já negado, porque o plano já estava cancelado. Em 30 dias o plano já tinha sido cancelado. E em 24 horas o plano foi restabelecido e né, assim, graças ao nosso trabalho e tudo, ele está amparado agora, e inclusive o plano foi até condenado em danos morais, né? Indenização de danos morais, que a gente também sempre pede, né, nas ações, inclusive nas ações de liminares de reparadora, de negativas de reparadora.
negativas de qualquer cirurgia, né? Se você faz ali os pagamentos, se você tem o seu direito amparado, você não tem porquê, na hora de um momento de precisar, você ter o seu plano, né, negado ali, negando o seu procedimento, né? Verdade. Então, nós agora estamos já até na fase já de execução desse processo, mas, assim, vem outras questões que eu observo muitas arbitrariedades e muitas abusividades do plano de saúde. E comumente. E a população, algo corriqueiro, por não saber, né? Não saber se defender. Não saber se defender, não ler ali as cláusulas contratuais, que por vezes é um contrato ali de adesão, sim, mas tem muitas cláusulas discutíveis nesse contrato. As pessoas acabam aceitando aquilo que o plano vende para elas, que é a realidade. Sim. Que, na verdade, não é. Que não é. Como alguns profissionais de saúde fazendo vendas até casadas e associando cirurgias reparadoras com cirurgias que eles falam para o paciente que é estético, que na verdade não é. Que na verdade não é. Que também é reparador, aí né? o paciente acaba acreditando naquilo, acredita, às vezes, no profissional de saúde, que é conveniado ao plano, e ele não vai ser contra o plano. Sim. Né? Ele não vai falar contra o plano, ele não vai falar, olha, realmente o plano não vai cobrir essa lipoaspiração porque é procedimento estético. Ele, na verdade, por vezes, ele também quer, né? Então faz toda uma cadeia assim, de consumo ali, na qual o consumidor, né, paciente e usuário do plano é que sai prejudicado. Exatamente, Né? E essa questão do médico, ele coloca ali porque às vezes ele vai ganhar mais. Sim, porque e normalmente o plano ele paga também bem menos e ele é credenciado e não quer também dar uma despesa enorme para o plano, porque senão o plano vai acabar descredenciando ele. Sim, certamente. Né? Eu já ouvi de médicos mesmo relatarem, doutora, eu não opero nem por liminar. Porque quando eu tive essa questão da bariátrica negada, né, da cirurgia bariátrica, eu falei com o meu cirurgião que eu tinha tido a negativa, e eu falei, então eu vou entrar com uma liminar. Ele falou, doutora, eu não opero por liminar. Então, assim, porque ele não vai contra o plano, ali porque ele é um empregado do plano. E aí ele entende, né? Que ele pode Mas ser ele entendeu o meu lado, e ele até me sugeriu, que também é viável, tá? Também é uma alternativa, fazer o pagamento da cirurgia e depois solicitar o reembolso, né? Do plano. Só que estávamos falando de uma cirurgia de mais de 50 mil reais. Sim. Naquele momento eu não tinha condições para isso, pagar, né? Como muitas pessoas não têm. A maioria não tem. E aí eu optei e resolvi, né, com uma reclamação. Na verdade, eu consegui através da ANS. Ah, legal, bom, Uma NIP resolveu o meu problema. Muitas vezes a gente não procura, que muitas pessoas não sabem, às vezes, que tem caminhos administrativos até antes de chegar ao judiciário. Sim. Né? Então, assim, sempre que um cliente me busca, eu sempre pergunto a ele, você já fez o contato com o SAC? Já, do plano de saúde? Você perguntou, você buscou informação? Anotou o protocolo? Vamos fazer as 3 etapas principais, que eu sempre falo. Faz o primeiro atendimento, não resolvido, vai para a ouvidoria. Protocolo. Não resolveu com a ouvidoria, ANS. A menos que seja, claro, né, uma cirurgia de emergência. Sim. Aí não tem como, você não tem tempo para isso. Mas se você, tratando de uma cirurgia eletiva, onde você tem um tempo, né, maior para aguardar, faz esses 3 primeiros procedimentos. Não resolveu, realmente você, ao meu ver, você está até mais respaldado por uma demanda judicial. Sim, exatamente. Porque você demonstrou o tempo todo que você tentou resolver. Sim. De uma forma administrativa, e o plano negou o tempo todo. Ele não quis, né, respeitar ali o seu contrato. Também para majorar, às vezes, o dano moral e tudo, o juiz vai levar isso em consideração. Você tentou resolver, o plano sabia que você estava tentando resolver, não quis resolver, e ainda assim, por não querer resolver, te obrigou a ir para a justiça.
e aí provavelmente o juiz vai dar uma indenização um pouco maior, como uma forma de punir mesmo a empresa que não quis resolver das formas administrativas, né? Sim, exatamente. Exatamente. Né? Outro ponto que muitas pessoas perguntam, porque pensam muito no plano de saúde, por exemplo, e principalmente para as mulheres, né, que vão ter aí um bebê e tudo, na hora do parto, e aí falam, o plano diz que está em carência. Mas existem casos ali que são casos de emergência, que você precisa fazer o parto em caso de emergência. O plano está realmente certo em dizer que ainda está na carência ou não? Não, então, já tem julgados, né, em tribunais superiores já pacificados de que o parto de emergência, ele não precisa cumprir carência. Porque ali você está falando sobre o risco de vida, né, de morte ali, no caso, de morte. Do bebê da gestante. Né? Então, não há que se falar sobre essa predominância de carência quando você está falando de vida. Sim, né, de uma garantia à vida, que é um direito constitucional. Sim, que é um direito maior. Né? Maior, do que qualquer outra legislação. Mas tem que buscar defender a vida. Então, né? É a vida que você está falando. Então, já foi bem pacificado. E caso isso aconteça, e já aconteceu também da gestante me procurar como cliente, falar, eu tive que custear o parto, porque o plano não cobriu e era uma questão de emergência. E eu aconselho, então, assim, faz um ingresso para ter o seu reembolso garantido, porque se tudo ali foi relatado e está ali no prontuário, e toda aquela questão de emergência, de urgência, de riscos para a gestante e para o bebê, você tem sim o direito assegurado da cobertura 100% do plano. Então, se você precisou custear, porque às vezes a pessoa está muito desesperada, ela realmente vai fazer o custeio, ela não vai nem esperar para entrar com uma ação, não, às vezes faz até um empréstimo, enfim, resolve-se ali o problema, mas então entra e, vamos dizer assim, corre atrás do seu prejuízo. Sim, sabe? exatamente. Porque os planos fazem eles cometem muitas dessas abusividades recorrentes, porque muitas pessoas deixam passar, simplesmente verdade. Deixa para lá. O plano, ele, por muitas vezes, ele não te oferece uma cobertura decente naquela cidade. No meu caso, até como usuária de plano de saúde, que migrei para uma cidade menor, eu tenho muita deficiência aqui de prestadores de serviço que não atendem aqui o meu plano, que são limitados, e aí as pessoas falam, às vezes, na maior naturalidade. Eu não consegui um dermatologista credenciado pelo plano, essa especialidade, mas eu paguei. Ora, se você já paga o plano, você ainda vai pagar um profissional ainda particular? E aí o plano... E muitas vezes a pessoa acha que... Mas o meu plano não dá direito a reembolso. Né? Ok, o meu também não. Alguns contratos não dão direito a reembolso à livre escolha do prestador de serviço. Né, como eles alegam, livre escolha do particular. Não, mas no momento que ele não te forneceu aquele prestador de serviço na cidade onde você reside, foi vendido o plano para você, naquela cidade que você reside, onde você vai utilizar o plano. Se ele não tem um prestador de serviço, abre-se sim uma exceção para que ele faça o reembolso. Sim. E também de tanto ter essas discussões e parar, né, em judiciário, né, com essa judicialização grande hoje em dia da saúde, a ANS regulamentou. Então, muitas pessoas desconhecem uma resolução normativa, que é a 566, que dispõe sobre garantia de atendimento. Sim. Né, aos usuários de plano de saúde, quando não houver o prestador de serviço credenciado ao plano na sua cidade, ou pelo menos numa cidade limítrofe. Né, que no caso aqui é região serrana, né? Friburgo, pode ser oferecido, né, no máximo em Friburgo, Petrópolis, localizações assim. Mas as pessoas desconhecem, então muitas vezes elas pagam por fora e, né, não pedem. E uma vez eu conversando até com uma usuária de plano de saúde, ela se surpreendeu, ela falou, existe isso? Eu falei, existe, você liga para o plano
e você solicita uma garantia de atendimento. Ou liga, ou manda um e-mail. E não precisa você nem decorar, é RN 566, não precisa nem falar nada disso, né? sobre nada técnico, porque o próprio plano de saúde ele sabe que existe essa previsão, né, normativa. Então ele sabe que existe a garantia do atendimento. Sim. Se você relata a ele que não tem, que está faltando qualquer especialidade, seja cardiologia, dermatologia, qualquer especialidade ou qualquer exame, também aplica-se para exames também, ou procedimentos, naquela cidade que você reside, ele já sabe que ele tem que garantir aquele atendimento. Sim. Né? E eu já consegui, por diversas vezes, esse atendimento baseado nessa garantia, nessa RN. Pois é, então você que tem aí um plano de saúde e não consegue mais atendimento, porque não tem mais um prestador da área que você precisa, né? Um especialista ali, você pode sim exigir o reembolso, ainda que o seu plano não cubra, né? Diga que não cubra, você pode exigir sim esse reembolso, porque ele não está prestando o serviço de forma adequada. Exatamente. Né? Um outro ponto, né? A gente já está estourando o tempo aí, mas é um tema bem interessante da gente conversar, porque muita gente tem passado por isso, não é à toa que os números de processos contra planos de saúde têm crescido absurdamente, né? É a questão dos reajustes, né? A questão dos reajustes de plano, como é que é feito isso, tem como discutir judicialmente ou não, porque os planos também muitas vezes dizem não, isso aí a ANS decidiu, ou então a ANS está decidido que a gente pode contratar aqui, ainda mais num contrato coletivo, né, por adesão, e aí tem como discutir, não tem, como é que faz? Exatamente, então isso daí é um ponto que hoje em dia está sendo muito discutido, as pessoas estão começando a alertar para essa questão da discussão dos reajustes abusivos, né? Porque o reajuste ele tem que ter um parâmetro. Sim. E quando nós adentramos nessa questão de reajuste, as pessoas falam, doutora, mas o meu plano é individual, o meu é coletivo por adesão, realmente, tem que analisar contrato a contrato. Primeiro passo. Você tem que analisar até se o contrato é antes de 1999, nos moldes da lei antiga dos planos, ou da lei nova, o que vai estar prevalecendo ali, se ele é um plano individual, se ele é um coletivo por adesão. O que ocorre é que os planos individuais, o parâmetro de reajuste deles é o parâmetro da ANS, que fica sempre naquela casa de 9%, né? Por aí não passa muito de 15%, dependendo ali do ano. Os coletivo por adesão, que hoje em dia é a grande maioria, que são os planos que são feitos por categorias de profissionais, né? Eles ficam sem esse parâmetro da ANS. Eles são desobrigados a cumprir esse parâmetro de reajuste. Porém, isso não significa que eles podem reajustar 3, 4, 5 vezes o valor da inflação, por exemplo. Né? Como eu tenho exemplos de clientes que tiveram reajustes agora anual, né? Porque tem o reajuste anual e tem aquele reajuste por etapa de idade, né? Que nós estamos falando pelo reajuste anual. Teve reajuste anual de quase 50%. Pois é. Então, assim, é um reajuste muito, muito elevado. Nesse caso, o que ocorre? Eles alegam que esse reajuste tem como parâmetro a questão da sinistralidade, né? Que é aquele grupo que utilizou o plano de saúde, né? Todo aquele muito, custo, né? De insumos, de todo, né? Então, internações, tudo que aquele grupo ali ficou naquela faixa daquele reajuste. Mesmo assim, você tem como reclamar essa questão, sim, porque ultrapassa muito do limite do aceitável. Sim. E aí o primeiro passo que eu oriento os clientes que vêm relatar esses reajustes acima de 20%, por exemplo, que já são bem altos, primeiro passo, entre em contato com a sua administradora do plano de saúde, né? Manda um e-mail, peça a eles o cálculo atuarial, né? Autuarial, né? Autuarial, dos últimos 5 anos do plano.
né, para você poder ter um parâmetro. E questiona com que base eles reajustaram, qual foi a sinistralidade. Então, eles vão ter que te informar, fundamentar, entendeu? Como eles chegaram àquele percentual ali. Sim. Né? Então, se isso daí realmente não for muito bem fundamentado, e geralmente não é, você entra com a ação e pede, né, uma liminar para que você faça o depósito ali em juízo. Sim. Até você terminar de discutir essa questão dos cálculos. Né? Para entender se realmente Mas é um nisso, caso de o juiz, ele não. provavelmente, eu tenho visto muito juiz já aplicando de imediato nas liminares a base do reajuste da ANS. Sim. Ele já aplica ali como parâmetro. Então, se você teve assim 50% de reajuste, você já cai para 9%, 9, 10, 10 no máximo 15%. Já reduz bem, e aí você né, já reduz bem. E provavelmente, eu tenho visto muito mesmo sendo recorrente, que as operadoras de plano de saúde não conseguem justificar. Elas não conseguem justificar esse reajuste. Não conseguem justificar. Na hora que você questiona esse parâmetro não está claro. Não fica claro. Não fica claro. Falta transparência. Sim. Ali, e aí consegue realmente derrubar o Exatamente. reajuste, né? Então, eu aconselho sempre isso aos clientes. Faça contato com o plano de saúde. Se o plano de saúde negar fornecer algum documento, alguma coisa, algum cálculo ou uma resposta, porque nem todos os planos de saúde funcionam da mesma forma. Uns negam, outros não negam. Uns já fornecem, outros não. Recorre à ANS como um intermediador. Eu utilizo muito. E dá para recorrer pelo site, essa intermediação. Você faz, né? Vai fazendo sempre esse procedimento, que eu falo que são os 3 procedimentos básicos, que é o saque, ouvidoria, ANS. Não resolveu? Busca orientação jurídica. Né? Busca o seu advogado, ou defensoria pública, né? da cidade, um advogado de confiança, e busca, sim, o seu amparo jurídico. Ótimo. Ou seja, dá para discutir a questão dos reajustes. Nem todo mundo, claro, vai conseguir abaixar o valor e tudo, mas tem meios de se discutir. Né? Não é simplesmente o plano informar aquele valor e aí você acha que tem que pagar, senão você vai perder o plano e pronto. Né? Tem como discutir. Né? E seguindo esse caminho. Sim, exatamente. Infelizmente, o nosso tempo mesmo já esgotou, mas eu sempre faço uma pergunta no final também. Qual o principal conselho que você daria para quem está nos assistindo? Então, o conselho que eu dou é que você busque sempre orientação, né, jurídica, quando você se sentir o seu direito lesionado, seja de plano de saúde, seja de consumidor, seja qualquer, né, qualquer esfera, direito, qualquer direito, busque sim, vá atrás, reclama, passe e-mail, sabe? Vou dar só um exemplo aqui muito rápido. Eu fui internada agora por um hospital credenciado, né, na rede do meu plano de saúde. Eu fui extremamente mal atendida nesse hospital. O que eu fiz? Ouvidoria. Sim. Reclamei. Então, o conselho principal que eu deixo aqui para o cidadão, de modo geral, reclame os seus direitos. Seja num e-mail, seja numa ouvidoria. Plano de saúde, você está credenciando um hospital que não está fornecendo um serviço adequado e eu sou consumidora, eu não fui bem atendida. Reclama, faz diferença. Faz muita diferença. Sabe? Às vezes a pessoa fala, não, mas isso só vai me dar dor de cabeça, eu só vou perder tempo. Gente, às vezes uma ligação de 2, 3 minutos, um e-mail rápido, sabe? Faz toda a diferença. E aí uma reclamação, outra, daqui a pouquinho o plano não dá para continuar com esse prestador. Ou descredencia, ou exige ou melhora, entendeu? Então, assim, façam sempre reclamação, sim, busque o seu direito, o seu amparo e não deixem passar. Não pense que, mas não vale a pena. Vale sim, muito a pena. Vale muito a pena, É isso que faz com que mude a realidade que a gente está vivendo, né? Sim. E aí, né, queria que você falasse aí também sua rede social, para o pessoal te seguir, né, para
Porque eu sei que você faz lá também, coloca algumas dicas lá na rede social, lá no Instagram. Tô sempre postando. Sempre postando, bem ativa. O meu Instagram é @Grace_Garcêsadv. A gente vai depois colocar lá também. Ele já até colocou aqui, ó, o Gilberto Grace_Garcêsadv. Sim. Né? Então, procure ela, pesquise ali e passe a seguir, porque ela tem muitas dicas boas ali para o pessoal do plano de saúde. E agradeço você ter aceito o convite, agradeço a nossa conversa. Eu que agradeço essa oportunidade, espero poder vir mais vezes, já virá, me convidando, certeza. Porque é um tema muito amplo e não... a gente não falou nem 15%, nem 20% aí do que, aqui, exatamente, do que tem a se falar do plano de saúde. Exatamente. Muito obrigado. E você que gostou do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, faça o C de Conecte Advogados, curta, compartilhe, comente nas nossas redes sociais, siga também a Diário TV, curta lá na Diário TV, no YouTube, no canal da Diário, na TV também assista e comente lá no canal da Diário, no YouTube, Facebook, Instagram, até para que a gente consiga continuar aqui o nosso podcast, né? O Júnior, o patrão aqui de todo mundo, faça com que a gente mantenha aqui o nosso programa, trazendo mais conhecimento a você sobre os seus direitos dentro da nossa sociedade. Obrigado.